professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre o governo do presidente José Sarney. Bom, José Sarney, para a gente falar até o José Sarney, ainda tem um caminhozinho para percorrer. Primeiro vamos para o término da ditadura militar. A ditadura militar ela termina com a transferência pacífica de poder aos civis, ou seja, não teve uma revolução dos civis, não teve luta armada. Foi aquele processo, uma abertura lenta, gradual e segura de transferência de poder, sem que isso ocasionasse uma ruptura da ordem social vigente e nem qualquer posição às Forças Armadas. Porque quando você dá uma anistia geral, ampla e restrita, como foi a anistia no caso brasileiro, você está anistiando tanto aqueles que foram as vítimas da perseguição política, também como quem perseguiu. Então não houve punição. Vem valorização dos direitos humanos perpetuados pelo órgão de repressão. Então foi assim, foi uma transferência de certa forma tranquila, porque não teve uma revolução para tirar o poder dos militares, foi realmente uma transferência. Após a frustrada campanha pelas diretas já, campanha das diretas já, aquela campanha em que queriam que a eleição fosse de forma direta, não de forma indireta. Só que essa campanha, apesar de ter sido muito grande, muito forte, ter levado milhares de pessoas às ruas, não obteve o resultado esperado. Por quê? O Tancredo Neves, ele foi eleito indiretamente presidente da República. Então, apesar do movimento direta já, do voto direto, o voto foi indireto. E nessa votação indireta para presidente da República, quem foi eleito foi Tancredo Neves. O Tancredo era candidato na chapa PMDB-PFL. Nesse momento a gente já tem os partidos políticos, o direito dos partidos políticos reestabelecidos, não são mais só 2 partidos políticos, e o vice dele é o José Sarney. Eles são eleitos pelo colégio eleitoral, ou seja, de forma indireta. Não foi a população que saiu das suas casas e cada uma escreveu lá quem queria para ser presidente. Não. Foi pelo colégio eleitoral e derrotou o outro candidato que era o Paulo Maluf. Pouco tempo antes de tomar posse, Tancredo Neves foi acometido de uma forte dor no abdômen. Então o Tancredo foi eleito, só que antes dele tomar posse, ele começa a ter problemas de saúde. Ele é internado às pressas e operado. Só que ele não resiste e em 21 de abril daquele ano ele morre. Até hoje, existe uma dúvida do que de fato aconteceu, a causa exata da sua morte ainda é uma grande interrogação na história do Brasil. Mas o fato é que o Tancredo, após essa transição da ditadura militar, a volta para as mãos dos civis, o governo foi de forma indireta, foi eleito Tancredo Neves, e antes dele assumir, o que acontece com ele? Ele morre. Então, morto, ele não assume. O estado de saúde do Tancredo, essa questão da doença dele, da morte, gerou assim uma enorme comoção social. A população vai fazer vigília no hospital antes da morte dele. Assim, o enterro dele é muito acompanhado, foi muito aclamado. A situação agravou. Quando a situação se agravou e ele de fato morreu, aquilo causou uma grande comoção. Então aqui no jornal, o Brasil chora a morte de Tancredo. Então o presidente eleito não consegue tomar posse porque morre antes. Ele morrendo, o que está dizendo a Constituição? A Constituição diz que na ausência do presidente, quem assume seria o vice. Então, com a morte de Tancredo Neves, assume a presidente seu vice José Sarney, essa figura aqui. Político contraditório, José Sarney de Araújo Costa havia apoiado o regime militar. Inclusive, votou contra a emenda Dante de Oliveira, que garantia eleições diretas em 85. Mesmo assim, foi eleito na chapa favorável à redemocratização do país. Então, o que isso quer dizer? O José Sarney, ele não só apoiou a ditadura militar, como ele foi contra o movimento das diretas já. Ele votou contra a emenda Dante de Oliveira, que seria aquela que permitiria eleição direta.
Então ele chega ao poder, mesmo apoiando a chapa da democratização, mesmo assim ele chega lá tendo como histórico essa ligação forte com o governo militar. Situação brasileira. O Sarney pega o Brasil arruinado. Se durante a ditadura militar teve o período do milagre econômico, o crescimento do PIB, enfim, um crescimento muito grande econômico do Brasil, não se manteve essa questão toda até o final. Quando ele entra, ele pega o Brasil com uma desigualdade social muito grande, índice de inflação altíssimo, desemprego, miséria, dívida externa e interna, enfim, a situação do Brasil estava caótica. Economicamente, o Brasil estava praticamente arruinado. Ele entra com a missão de alguma forma conseguir reverter esse quadro. Para reverter esse quadro, em 86 ele lança um plano econômico que tenta principalmente controlar a inflação. Esse plano, ele se chama Plano Cruzado e tinha algumas medidas. O que ele ia fazer? Primeiro, a criação da nova moeda, o cruzado, por isso Plano Cruzado, em substituição ao cruzeiro que estava muito desvalorizado. Então tenta criar uma moeda mais forte e entra o cruzado. Congelamento do preço das mercadorias. O que é congelar preço? Não pode mais aumentar. É uma forma de você segurar a inflação. Porque a inflação não é aquele aumento sempre do preço das coisas. Quando você congela o preço, você está tentando segurar a inflação. Só que também fez congelamento de salários. Então também segurou os salários. Adotando o gatilho salarial, que era o quê? O reajuste de salários quando a inflação atingisse valor igual ou maior que 20%. Então a inflação está subindo. Se chegar a mais de 20%, aí tem reajuste nos salários. Senão, os salários ficam congelados, ficam parados naquele valor. E fim da correção monetária, fim daquela substituição de você fazer a correção monetária. Isso daqui tudo foi o Plano Cruzado. Mas esse plano, o que acontece com esse plano? Alguns empresários se sentiram prejudicados pelo congelamento de preço e indicavam gastos abusivos do governo como causa da superinflação. Então os empresários, vendo que não poderiam aumentar o preço das suas mercadorias, quase que falam assim, não, mas a causa de tudo isso não é das mercadorias, e sim do gasto do governo. A população, por outro lado, aprova a iniciativa do novo presidente. E aí começa uma figura que seriam os fiscais do Sarney. Os consumidores passam a fiscalizar os preços e a denunciar se houvesse remarcação. Então, não estava congelado o preço da mercadoria? Então, esses fiscais do Sarney seriam aqueles que iam lá nos mercados e ver se de fato estava sendo respeitado essa questão de não aumentar o preço das mercadorias. Só que essa euforia dura pouco. Os produtos começam a sumir das prateleiras, o preço dos aluguéis disparou e a inflação voltou a subir. Então, assim, já que tinha que controlar o preço das mercadorias, o que começa a acontecer é que essas mercadorias acabam saindo de circulação. E aí são lançados outros planos para combater a inflação. Já que aquele não tinha dado o resultado esperado, foi se tentando de alguma forma fazer outros planos. O Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão. Só que todos esses planos fracassaram também. O Sarney deixa a presidência em 1990 sem conseguir equilibrar as contas do país e também a inflação. Então aquele grande desafio de tirar o Brasil daquela situação caótica econômica não foi restabelecida. Uma coisa muito importante também desse governo foi a questão da Constituição de 1988, que foi a Constituição que veio após a ditadura militar e é que está em voga até os dias atuais, que a gente está usando até hoje. Em 1987, ele convoca a Assembleia Constituinte. Eu sempre vou reforçar. A Assembleia Constituinte é uma reunião de pessoas que vão fazer uma Constituição. Um dos principais objetivos dessa Constituição era estabelecer a democracia no Brasil, que por muito tempo o Brasil não estava vivendo de uma forma democrática. E aí, em 5 de outubro de 88, essa Constituição foi promulgada. Então, passa a valer como Constituição brasileira aquela feita em 1988. E aí, algumas coisas que estão estabelecidas nela.
eleições diretas para cargos executivos e legislativos e sistema de presidencialismo, igualdade de direito para cidadãos, liberdade para trabalhar, para expressar o pensamento, liberdade de religião, acesso à saúde, educação. A Constituição de 1988, ela é muito pautada também pela Declaração dos Direitos Humanos, tá? Que foi feito pela ONU. É muito pautada na questão dos direitos, das igualdades e das liberdades. Direitos trabalhistas foram reafirmados. Jornada de trabalho de 44 horas semanais, FGTS, direito de volta aos analfabetos, todos os prazos e facultativo para adolescentes a partir dos 16 anos. Então, de 16 a 18 anos, pode escolher se você vai votar ou não. Então, assim, um dos pontos principais, claro, a Constituição tem várias outras coisas, mas o principal é entender que é um passo na direção da democracia. É um passo na direção de esquecer aquele regime de exceção e garantir todas as liberdades, o direito à igualdade. E o fim do governo Sarney. O mandato, do Sarney terminaria em 1990. Em 89 foram realizadas eleições. Após 20 anos, então depois de 20 anos, o povo pode voltar às urnas para eleger seu candidato à presidência. Então, depois de 20 anos, a democracia de fato está sendo instalada. O político alagoano Fernando Collor de Mello, candidato do insignificante Partido de Renovação Nacional, que era o PRN, e representante dos interesses conservadores, disputou o pleito com o candidato do PT, o ex-sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, representante das forças populares, das forças de esquerda, das forças que estavam mais aliadas aos interesses do povo. Depois de uma acirrada campanha, Collor de Mello venceu o pleito com 35 milhões de votos, cerca de 5 milhões de votos a mais do que o candidato Lula. Collor assumiu a presidência da República em março de 1990. Então vamos ficando por aqui.